Eu fui buscar aqui, no dia 23 de maio, o senhor esteve aqui do ano passado, né? A primeira pergunta que eu fiz para o senhor foi sobre economia. E na minha leitura, o senhor não respondeu. Nesse um ano, acompanhei o senhor para e passo, todos os dias, as questões que envolvem economia. E o senhor continua, na minha leitura, com todo o respeito, não sabendo nada de economia brasileira. Eu queria saber, em síntese, qual é o programa do senhor? Uns 5 pontos, 4, 5 pontos, que o senhor falasse, olha, o meu programa econômico é esse. Você não quer perguntar também se eu sei de coisa de medicina, de agricultura? Não, de economia. Não, peraí. Nós temos que... Quem já não passou, acho que todo mundo já passou algum aperto financeiro na vida, né? Você se preocupa aqui, economizar, no caso privatizando, e o que você pode fazer é um extra. Você vai trabalhar na outra rádio, eu como militar, trabalhar à noite, alguma coisa, mesmo sabendo que é ilegal, mas você tem que arranjar um recurso para aquilo, né? Você tem que fazer, digo para ele, tem que entrar mais dinheiro em caixa sem aumentar impostos. Qual seria a fórmula para isso? É desregulamentando, desburocratizando. Eu até falei ontem algo que a empresa está dando uma certa repercussão, né? A questão trabalhista, você tem que ter uma lei beirando a informalidade, porque ela é muito amarrada no momento. A outra questão que eu tenho conversado com ele, nós temos que agregar valor que nós temos, não é simplesmente exportar, né? Você tem que exportar sim, mas se você puder agregar valor, bem-vindo. Como é que você consegue entrar dinheiro via, por exemplo, o turismo? Você não faz turismo se não tiver infraestrutura e segurança. E o primeiro passo é ter segurança. Não temos segurança no Brasil. O que é agregar valor à exportação, por favor? Você, por em vez de exportar minério de ferro, vamos supor, eu falo até um absurdo aqui, né? Você, quem sabe, exporte aço, né? Eu sei disso, tá? Depende de energia para fazer o aço, uma série de coisas. E até se a economia nossa não está indo muito bem, tem um lado positivo, olha só, quem diria eu falando isso aí? Você não vai ter um blackout, porque vai faltar energia no Brasil. Eu lembro quando era garoto, tá? Meu pai ia engordar uns porcos pro Natal. O que ele fez primeiramente? Plantou abóbora. Aí 2 meses depois chegaram os porquinhos. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. A minha pergunta, não sei se é depois do intervalo, é como não, é que pode o senhor... responder antes do intervalo. Desculpa, por favor. Como é que no 1º de janeiro o senhor vai assumir numa conjuntura internacional bastante complexa, no campo econômico? Posso responder agora ou pode, não, pode responder agora. Veja, eu vejo o cenário do mesmo jeito. O cenário brasileiro para 2019 é um cenário terrível. E eu quero precificar isso para a população brasileira o quanto antes, para que todo mundo saiba. E não depende de mim. Querem atribuir a mim, mas não depende de mim. Absolutamente não depende de mim. São números. Se você tem 5 trilhões de reais de dívida pública, 26% vencendo em 4 dias, e um déficit primário de 160 bilhões de reais e crescendo, isso está aprazado, um jogo de braço com o mercado financeiro, que eu acho que vai se realizar antes. Portanto, o próximo presidente vai pegar pressão inflacionária derivada da desvalorização do real. É um filme velho, né? E tudo isso num cenário internacional em que a guerra comercial, né, recrudescerá da China com os Estados Unidos, o protecionismo, o neoprotecionismo norte-americano ensina para os bobos brasileiros que a mais potente nação industrial do mundo faz protecionismo e nós temos que estar escancarados aceitando essa agenda estúpida que desindustrializou, extinguiu as indústrias brasileiras de uma conta terrível. O centro dessa crise é São Paulo. E PT fez parte disso. Todos fizeram a mesma matriz. É a mesma matriz. Vila, é escandaloso. Em 1980, 1/3 da produção brasileira vinha da indústria. Hoje a indústria de transformação está reduzida a 11%. A indústria brasileira, em 1980, era a soma da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, os chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje a China é 7 vezes. A Coreia do Sul, que é do tamanho do Ceará, a Coreia do Sul tem 3 vezes a participação do Brasil em comércio internacional. E fica essa elite batendo palmo para esse desmonte da nação brasileira, com essa montanha de desemprego, de violência, etc, etc. É contra isso que eu me bato, portanto não vai ser fácil a minha vida, tá tudo certo. Mas tem candidato aí para conservar. O Meirelles, por exemplo, acha que tá tudo bem. E aqui para nós é um belo de um cara. Inteligente, gente boa. O meu problema é que eu sou bom amigo de quase todos os meus ilustres adversários. Mas o Brasil está indo pro vinagre. Ou a gente muda, ou o Brasil vai pro vinagre. E as pessoas acham que não pode piorar? Pode piorar muito. Porque pelo menos a inflação nós não temos. Mas ela está aprazada porque a inflação brasileira, o que detona ela é o dólar. E o dólar vai, com certeza, vai para outro patamar. Como é que a gente resolve isso? De novo, só creio que, primeiro, não é fácil. Mas se nós tivermos um projeto nacional de desenvolvimento
que sinalize a futura, a sustentabilidade das premissas que nós vamos tomar agora, e certos objetivos nacionais claros. E alguns são de fundo, elevar o nível de formação bruta de capital, que é um assunto nem difícil de explicar, coordenar estrategicamente, né, uma reindustrialização do país, os complexos industriais potenciais que o Brasil tem, petróleo, gás, bioenergia, o complexo industrial da saúde, que é tudo onde no Brasil já está perdendo poupança para o mundo, gerando emprego com dinheiro brasileiro aí fora. Tudo isso está sendo estudado e vai ser oferecido como plataforma. Se você tem êxito na partida, e tem a ver com essa relação com o Congresso, né? Você dizer, olha, está aqui, essas ideias foram aprovadas, não é o Ciro que vai se eleger, não é a Maria, não é a Rosa, não é o Chico. É o Ciro com esse conjunto de ideias. Então há uma espécie de conteúdo plebiscitário a ser buscado. Depois você propõe 6 meses para remover os medos da mudança. Então o mercado fique tranquilo. Eu sou pelos pobres, sou pela produção, mas não tenho estigma com ninguém. O Ceará é um estado que é o maior exportador brasileiro de calçados hoje. Não é sede de matéria-prima, não é sede do mercado consumidor. Como é que foi bater lá essa indústria calçadista poderosa em padrão global? É porque eu fiz isso. Nós acabamos, no meio da recessão brasileira, de girar uma mega siderúrgica. Enfim, eu sei fazer essas coisas e tenho muita vontade de fazer pelo Brasil.